Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa às 8 horas. Falta só 2 minutinhos. Enquanto esse pessoal vai entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Essa vai ser uma exposição no conteúdo espírita. Eu faria ela no nosso centro espírita, mas como através do decreto não podemos estar nos reunindo, então farei através do Facebook. Sejam bem-vindos, pessoal. Assiste aí, Denner. Assim você já vai conhecer um pouquinho. Oi, Flávia. Rafa tá aí assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre espiritismo, sobre a pureza de coração, que Jesus quis dizer com isso. Mais um minutinho, já inicio. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Dá para ouvir bem? Manda uma mensagem aí se dá para ouvir bem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se dá para ouvir bem, manda um ok ali, um joinha. Só para mim ter certeza. Então, mais um minutinho a gente inicia. E aí, Alexandre? Oi, Tati. Tia Dirce tá aí também. Vocês conseguem me ouvir, Diandro? Dá para ouvir bem? A voz tá clara? Que bom. Bom, pessoal, então, já são 8 horas, então vamos fazer uma prece para iniciar a nossa palavra de hoje. Então, convido a todos a fecharem seus olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, até Deus, até Jesus, que Ele possa acerenar o nosso coração, que os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, estejam sempre conosco em todos os momentos de nossa vida, nas dificuldades, nas alegrias, que eles possam sempre nos intuir a fazer coisas boas, auxiliar para dar uma palavra amiga, um gesto amigo, que essa prece alcance a todos os nossos irmãos necessitados que se encontram pelo planeta por causa deste vírus, que eles possam sentir as bênçãos de Deus, de Jesus, ser amparados pelo nosso Divino Mestre e, se for do merecimento de cada um, ser curado. Então, com sentimento de gratidão, dou por aberta a nossa exposição de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Quem eu não dei um alô, é um prazer estar conectado com vocês aí, que estejamos todos unidos, por Jesus, num só pensamento, num só sentimento. Então, antes de iniciar a palavra, vou
tocar uma música para vocês, vou cantar, né? Já peço desculpas, né? Porque não sou nenhum profissional e quem me conhece sabe disso, né? Tem certeza. É a música Dor e Confiança, do Alan Filho, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Como eu falei antes, hoje seria o dia da minha exposição lá no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, né? Mas como a gente não pode se reunir ainda, né? Vamos fazer essa palavra hoje online aqui pelo Facebook, né? Então, que nós nos sintamos todos acolhidos pela palavra de hoje, né? Vamos estar estudando um pouquinho, conversando, né? Então, que cada um de nós saia desse momento, né, de comunhão, de fraternidade, né, um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais inspirado, mais nutrido, né, com a palavra de Jesus, para que a gente possa fazer aí no mundo, né, o trabalho que nos compete, né, a nossa missão. E é uma alegria imensa estar aqui, né, conectado com vocês, podendo falar um pouquinho, né? Então, que Jesus possa nos inspirar a todos nesse momento, né, em que eu falarei um pouco sobre a nossa experiência religiosa, né, em cima do tema Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, né, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Né? Então, todos nós, na busca em que a gente faz na casa espírita, no espiritismo, assim como em qualquer outra religião, né, a gente busca principalmente, né, estreitar a nossa relação com o Criador, né, estreitar o nosso processo de comunhão com Ele, né, alargar os nossos horizontes de mente, de alma, de sentimento, né, a fim de que a gente possa perceber melhor a presença divina
em nós e em tudo que nos cerca, né? Essa é uma das finalidades primordiais da nossa busca espiritual, né? Assim como da nossa jornada evolutiva, né? Estreitar os laços com Deus, né? Para que a gente então perceba melhor a presença divina que está em toda parte, né? Como se encontra, como a gente aprende com a doutrina espírita, né? Não é apenas o Criador transcendente, né? Maior que toda a criação, né? É aquele Criador onipresente que se faz presente, que está presente em toda parte, né, do universo, né? Como a gente encontra no livro dos Espíritos e no livro A Gênese, é através do fluido cósmico universal que permeia toda a criação, né, que Deus espalha a sua presença, o seu pensamento e o seu sentimento, né, alcançando todos os seres da criação, né? Então ele está em todos os lugares, né? E o nosso processo de evoluir nada mais é do que cada vez mais, a partir do nosso esforço, do nosso processo de purificação espiritual, a gente esteja habilitado a perceber a presença de Deus, né? Nos conectarmos, nos harmonizarmos à sua vontade, né? Construindo assim um futuro de paz, um futuro de amor, de felicidade, né? Por isso talvez Jesus tenha resumido no Sermão do Monte, em uma das bem-aventuranças, esse processo todo de jornada, de ascensão de espírito, né? De purificação, né, em busca da gente ampliar a nossa percepção para com Deus, né? Então Jesus dirá, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então a nossa reflexão na noite de hoje vai girar em torno da busca por essa pureza, né, desse estado de alma que vai nos permitir nos relacionarmos melhor, perceber melhor ao nosso redor e de maneira mais intensa a presença de Deus, né? E como a gente pode chegar lá, ou o que é essa pureza que a gente busca na nossa experiência religiosa, né? Na nossa busca espiritual, né? O que nos levará até essa condição de ver Deus, né? Ou melhor, né? Como seria verão a Deus, né? O que seria isso, né? Como vê-lo, aonde vê-lo, né? Então eu trouxe uma mensagem do Espírito de Emmanuel, que se encontra no livro Religião dos Espíritos, né, que é bem interessante e comenta acerca desse versículo, né, esclarecendo a partir da perspectiva do Evangelho e da vida de Cristo, né, sobre o que é essa pureza de coração que nós almejamos, né, e o que é esse processo de interação com o Criador, né, na qual a gente é cada vez mais capaz de ver, de perceber Ele, né. Só que antes de eu, né, ler de fato essa mensagem, vamos buscar no Livro dos Espíritos algumas questões que Kardec fez, né, para os espíritos, que vai ajudar a gente a compreender melhor um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer com verão a Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então, na questão 10, já no início, Kardec faz a seguinte pergunta, né? Pode o homem compreender ou adentrar a natureza íntima de Deus, do Criador, né? Ou seja, podemos nós, na condição que a gente está agora, a gente pode penetrar profundamente na natureza divina, ter uma visão completa do que seja o Criador, né? E os Espíritos respondem da seguinte maneira, não, falta-lhes para isso um sentido, né? Então, os Espíritos estão nos dizendo que hoje não podemos, né? Porque ainda está faltando um sentido para nós, mas que um dia a gente pode desenvolver esse sentido, né? Que vai aumentar a nossa capacidade de percepção, que vai nos permitir ter uma visão, um entendimento mais profundo de Deus, na medida em que a gente vai progredindo, né? E alcançando esses sentidos que agora estão nos faltando, mas que um dia a gente vai poder alcançar, né? Então, a gente vai se tornar apto a ter esse entendimento de Deus, né? E esse processo de ver o Criador, de nos aproximarmos de um entendimento mais profundo dele, está intimamente relacionado com o nosso próprio processo de evolução. Se a gente quiser de fato ver a Deus, como Jesus disse, né, é preciso que a gente invista em progredir, né, desenvolvendo faculdades que ainda não conhecemos, mas que estão aqui dentro de nós em formas de sementes, né, que estão dormindo, só estão esperando o nosso compromisso, o nosso esforço
para que elas possam germinar, para que elas possam florescer e frutificar, né? Então é preciso que a gente invista na seara de nós mesmos, né? E já na questão 11, né, Kardec faz uma pergunta para complementar a anterior, né? Então ele pergunta assim: será dado então um dia ao homem, já que não é agora, penetrar o mistério da divindade? E os espíritos respondem, e isso está bem ligado ao nosso tema de hoje, né? Os espíritos falam assim: sim, quando não estiver mais obscurecido pela matéria, quando pelo seu aperfeiçoamento se aproximar do Criador, então ele o verá e o compreenderá, né? Associando então um pouquinho do que eu já falei, o processo de aperfeiçoamento, né, como o caminho necessário para que a gente desenvolva essas habilidades para perceber melhor o Criador e aprofundar a nossa relação com Ele, né, desenvolvendo novos sentidos, novas percepções, e isso vai nos permitir compreender Deus, né? E lógico que o ver que eu estou falando aqui não é o conceito de visão física, né, só ver, é aquele conceito de apreensão, o entendimento, né, é ver e compreender, né? Só que os espíritos dizem que nós temos um obstáculo para isso, né? E qual é esse obstáculo? É o obscurecimento da matéria, né? A gente aprende também com a doutrina espírita que evoluir espiritualmente é desmaterializar-se, né? É fazer com que cada vez mais a natureza espiritual se sobrepunha à natureza material, né? Então é desapegar-se das paixões materiais e desenvolver todos os nossos potenciais espirituais, né? Portanto, evoluir é desmaterializar-se, né? Em outras palavras, é purificar-se. E os espíritos, né, que já chegaram no final desse processo, que já se desmaterializaram por completo na escala espírita, eles receberão o nome de espíritos puros, para aqueles para os quais a matéria já não exerce, né, nenhum tipo de influência, não estão mais sujeitos ao apego, às más paixões, né, eles podem até reencarnar, como no caso de Cristo, mas a título de missão, né, não mais de necessidade. A encarnação para esses espíritos puros já não é mais necessário porque eles já se purificaram, né, já passaram por toda essa jornada que nós ainda estamos passando, né? E isso nos leva a uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 244, né, onde Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos veem a Deus? Né? E eles respondem assim: os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, no caso nós, né, eles o adivinham e o sentem. Então, nós vamos como que tateando, né, apalpando, comendo pelas beiradas no que diz respeito a Deus, né? A gente entende um atributo aqui, um atributo ali, mas ainda é tudo muito parcial, né, muito fragmentado, muito dividido, né? Só que, no entanto, quanto mais elevado é o espírito, mais ele tem essa visão de conjunto, de ver e de compreender, né? E é isso o que, de certo modo, está sintetizado na fala de Jesus. Tudo isso que o Espiritismo agora nos explica, né? Que esse processo, na verdade, é um processo de muitos e muitos milênios, Jesus ele condensou nessa fala, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Só que isso é um processo gradual, né? A gente pode, a partir do nosso esforço, né, cada vez mais ir se purificando, né? A gente vai vencendo em nós a natureza material e vai desenvolvendo, ainda que de maneira muito simples, muito devagar, a nossa capacidade de perceber, de ver o Criador, né? E é isso o que nós buscamos com essa pureza de coração. E é essa a finalidade de todas as tradições espirituais, religiosas que existem no mundo. É em ir trabalhar o coração humano, ajudar o espírito a se purificar, né? Nas vias do sentimento, né? Para ajudá-lo a ampliar essa capacidade de percepção, né? E é essa a pureza da perspectiva do Evangelho, da doutrina espírita que a gente busca, né? Só que muitas vezes não é assim, né? A gente se perde no que é esse foco essencial, né, da nossa busca religiosa.
A gente acredita ainda que a busca religiosa, ela se fixa muito mais em questões de aparência exterior, né, numa questão de apresentação, do que efetivamente em alguma mudança íntima, em alguma reforma íntima, né? E esse foi um dos maiores desafios, questionamentos que Jesus experimentou em relação à sua missão quando esteve aqui encarnado conosco, né? Por exemplo, lá na época de Jesus, o entendimento de pureza era outro nessa relação com Deus, né? Tinham eles, naquela época, várias práticas que, na concepção, no entendimento deles, garantiam o indivíduo, né, ficar num estado de pureza, de bom relacionamento com Deus. Só que essas práticas estavam muito associadas ao exterior do que propriamente com o coração ou alguma mudança íntima. Né? E várias vezes Jesus foi questionado pelos fariseus, né, que eram os doutores da lei, né, os judeus mais esclarecidos daquele povo. Né? E muitas das parábolas de Jesus, as mais conhecidas, né, eram respostas para que nós despertássemos dessa incompreensão no que diz respeito à pureza, né? Muitas vezes Jesus foi questionado pelos fariseus por se aproximar de publicanos, de pecadores, né, de prostitutas, dos gentios, né? Porque no entendimento deles, dos fariseus, a fim de manterem esse estado de pureza, eles não poderiam se aproximar dessas pessoas. E caso eles se aproximassem, eles se contaminariam, perderiam a sua pureza. Né? Várias vezes ali do Evangelho, né, a gente pode perceber que Jesus é questionado, mas por que ele come com publicanos e pecadores? Né? No entendimento deles, a pureza estava muito relacionada a isso, a uma questão exterior, e não com a relação deles com os outros indivíduos. Né? Então, para os fariseus preservarem a sua pureza, eles se mantinham afastados dessas pessoas, e caso entrassem em contato, né, eles se contaminariam pela impureza dos outros. Né? E Jesus foi questionado antes das refeições porque não fazia um processo de lavagem de mãos, mas não no sentido de higiene como a gente faz, né? Era um ritual, era lavar tantas vezes, lavar na ordem, num sentido, numa direção, né? Era uma lavagem de mãos ritual, né? Então, Jesus foi questionado muitas vezes sobre essas práticas, né? Por entrar, por almoçar na casa de um gentil, né? Era algo que não se aceitava naquela época, né? Por se sentar à mesa com publicanos e pecadores, né? Se sentar à mesa é um símbolo de comunhão, de intimidade, né? E portanto, quando Jesus se sentava com publicanos e pecadores, ele estaria partilhando da impureza deles, né? Só que Jesus já era um espírito superior, né? Já era um espírito de luz, né? E ele fazia questão de ir até essas práticas, né? Ele ia no sentido de questionar isso, né? E ali, naquela época, ele começou a renovar o entendimento da humanidade para essa pureza legítima que se deveria buscar, né? E que todos nós ainda devemos buscar, né? Ainda talvez esteja longe da gente alcançar isso, né? Então Jesus fazia questão de estar com publicanos, com pecadores, de não atender a certas práticas exteriores, para mostrar que a pureza, né, mais importante era outra. E essa, baseada em aparências, muitas vezes escondia o verdadeiro problema, né? E muitas vezes leva o nosso espírito a uma posição das mais complicadas da nossa jornada espiritual, que é a posição da hipocrisia, né? Como Jesus colocava, e está no Evangelho, né? Sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro, né? Então Jesus dizia que eles estavam muito preocupados com o exterior, das práticas piedosas, do dízimo, dos sacrifícios no templo, só que eles esqueciam do que realmente importava, que é as questões do coração, né? Como está ali no capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, uma certa feita, Jesus foi almoçar na casa de um fariseu, né, e esse fariseu pensava, né, intimamente, mas ele não lavou as mãos antes de comer, ele não seguiu o ritual, né, e o fariseu ficou ainda mais impressionado quando Jesus acolheu uma mulher, que era de conhecida má vida naquela cidade, e deixou que ela lavasse os seus pés, né. Então o fariseu ficou escandalizado com isso, né, e Jesus, captando o pensamento dele, falou o seguinte: vós, fariseu,
estás muito preocupado em lavar o exterior do copo e do prato, e insensatos que sois, quem fez o exterior não fez também o interior? Né? Então, Jesus questionava isso para nos despertar para o fato de que a pureza legítima, essencial a ser buscada, não se trata de questões de aparência, né, de rituais, não diz respeito ao nosso contexto em que a gente vive, às pessoas com as quais a gente vive. Mais do que isso, né, a pureza, ela diz respeito à maneira na qual a gente se relaciona com as pessoas, né, aqueles que estão ao nosso redor, né, mais do que o que a gente faz, e sim da intenção, do sentimento com o que a gente faz, né? E os fariseus, eles negligenciaram os mandamentos de Deus para se apegarem a essas práticas exteriores, né, estabelecidas pelos próprios homens, né, porque era mais fácil de cumprir elas, né? Como diz Jesus, lavar as mãos do que limpar o coração, né? Então, os fariseus acreditando que cumprindo esses rituais, eles estariam quites com Deus e que Deus não pediria mais nada do que isso, né? Como se encontra no capítulo 15 de Mateus, toda planta que meu pai não plantou será arrancada, né? Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, né? Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso, né? Então, os fariseus, eles impuseram leis para eles mesmos, né? Então isso não veio de Deus, né? E tudo que não vem de Deus será arrancado, né? E muitas das parábolas de Jesus vão questionar justamente essas práticas, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, né? Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se a gente não compreende, não conhece bem o contexto daquela época, né? Quando o sacerdote e o levita passam de largo naquele caminho, passam longe, né, daquele irmão que estava lá caído, não se deve só à indiferença deles, né? Está muito mais relacionado à questão de pureza, né? Porque o sacerdote e o levita não sabiam que indivíduo era aquele ali caído, né? E tendo os dois acabado de sair do templo em Jerusalém, tinham acabado de exercer as suas práticas exteriores de religiosidade, né? Portanto, eles estavam num estado de pureza ritual e não queriam perder essa pureza, né? Então, quando eles viram aquele homem caído, eles pensaram: será que esse homem é um gentil, né? Um não-judeu? Será que ele é judeu? De onde é esse homem? Né? Porque se ele fosse um não-judeu e o samaritano e o levita o tocassem, eles perderiam a sua pureza ritual, né? E como o homem estava ali caído, inconsciente, não tinha como conversar com ele, né? Ele estava todo sangrando, não dava para ver as feições do rosto dele, né? As roupas dele estavam todas rasgadas, então não dava para identificar o tipo de vestes que ele usava, né? Então, eles não conseguiam saber quem que era aquela pessoa. E na dúvida, o sacerdote e o levita pensaram: pode ser um gentil, né? E todos esses questionamentos passando pela cabeça deles, eles decidiram então que, por segurança, zelando pela pureza deles, né, dessa relação com Deus, eles passam longe daquele indivíduo, né, não passam nem perto, né, acreditando que essa fosse a maneira de conservar a pureza, de estreitar a sua relação com Deus, né, ao passo que o samaritano, que era considerado herege, que não apresentava nenhuma das características de pureza que eles consideravam naquela época, né, o samaritano, ele para, ele olha, né, e ajuda aquele indivíduo, né, derramando nas feridas, né, o azeite e o vinho, né, o mesmo azeite e o mesmo vinho que o sacerdote e o levita tinham derramado no templo em oferta ao Criador, né? Então, Jesus está nos dizendo implicitamente, né, quem conservou a pureza, quem de fato adorou, aprofundou, estreitou, né, a sua relação com Deus, né? Aquele que derramou o azeite e o vinho no templo em Jerusalém, mas se manteve distante do seu irmão que precisava de ajuda para conservar a sua pureza, ou aquele que, aparentemente sendo impuro, levou o azeite e o vinho da compaixão e da misericórdia até as feridas do seu irmão e adorou a Deus no templo da fraternidade, né? Então, várias vezes Jesus vai questionar essas práticas, né? Quem era o mais puro? Quem de fato estava alcançando a pureza, né? O sacerdote levita ou o samaritano, né? Ou também, como no Evangelho de Lucas, capítulo 18,
a parábola do fariseu e do publicano, né, que vão ao templo orar, e o fariseu se coloca naquela postura de puro, dizendo assim: graças te dou, Senhor, porque não sou como esses outros homens, adúlteros, injustos, infiéis. Dou dízimo de tudo que faço, jejuo tantas vezes por semana, graças te dou. Enquanto o publicano, que era tido pelos demais como impuro, sequer olhava para o alto e dizia apenas: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. E Jesus completa, aquele tido por impuro desce justificado, e o outro, o fariseu, se apresentando cercado, marcado pela pureza, ainda não havia compreendido a verdadeira relação com Deus. Então, essa questão de pureza, ela precisa ser por nós melhor compreendida, na nossa experiência religiosa, e é mais ou menos isso o que Emmanuel vai nos convidar a fazer com a mensagem, a partir de agora. O que era para Cristo a busca dessa pureza? Mais do que ostentar algo por fora, Jesus veio inverter a lógica. Antes, a impureza tirava a pureza. Portanto, aquele que se dizia puro se mantinha afastado dos seus irmãos impuros, a fim de se preservar. Jesus, sendo o modelo, o nosso guia, o mais puro ser que já pisou na terra, vem mostrar que o convite é outro, o convite é para que a pureza se faça presente no meio da impureza, justamente para modificar, para renovar, para transformar esses vícios, essas más paixões, essa impureza. Então, Jesus nos convida a enxergar aqueles que eram tidos por impuros com outro olhar, a partir do nosso mundo interior purificado, ver nos outros também, que embora muitas vezes ainda presos aos vícios, às quedas, eles chegarão também, alcançarão também a purificação, que é a nossa meta. Esse é o objetivo de todo mundo. Todo mundo um dia vai chegar lá, alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas essa é a meta de todo mundo. Então Jesus, ele vem renovar por completo, o que é essa pureza de coração. Então a mensagem de Emmanuel diz assim: estudando a palavra do Divino Mestre, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, pureza, acima de tudo, é uma questão de olhar, mas não um olhar que se prende às aparências. Pureza está relacionada com a postura do nosso espírito, a nossa capacidade de enxergar o outro na sua essência. E a mensagem continua assim: para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, para muitos naquela época, ter nascido na manjedoura era algo desprezível, algo totalmente infeliz. No entanto, Jesus fez da manjedoura uma lição fundamental, a lição primeira do seu evangelho, que é a lição da humildade. Para muita gente, Maria de Magdala era a mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Então Jesus via em Maria de Magdala algo além da aparência. Jesus não se deteve à impureza exterior dela. Segundo Humberto de Campos, ressaltando essa escolha de Jesus por Madalena para contar a mensagem da ressurreição, qual filósofo, qual sábio, qual pensador já deu uma notícia mais feliz do que ela quando disse: ele vive? Por que Jesus escolheu ela? Por que não João, não Pedro, não Maria sua mãe ou não Tiago, aqueles que mais conviveram com ele, que eram mais próximos a ele? Jesus escolheu ela
justamente porque foi ela quem mais demonstrou essa jornada interior em busca da purificação, né? E ele queria consagrar isso para toda a posteridade da humanidade, né? Nas palavras de Emmanuel, o maior exemplo de transformação cristã, maior até do que Paulo de Tarso, né? Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutuou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Né? Imaginemos nós agora, lá naquela época de Jesus, né, olhando para Pedro. Quem de nós acreditaria no triunfo dele, né? Se Jesus chegasse para nós e falasse: é esse cara aqui que vai assumir o colégio apostólico a partir de hoje, né? Sabendo que Pedro era rude, era semi-analfabeto, não tinha nenhum recurso, né? Com a nossa incapacidade, com a nossa ausência de pureza de coração, de ver além, né? Dificilmente a gente conseguiria enxergar em Pedro, né, esses potenciais que Jesus já via. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro, com que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo, distraído, se entregou invigilante. Jesus ele acreditou, incentivou, estimulou Judas até o fim. Na última ceia, quando Jesus assume a condição de patriarca, aquele que parte o pão e dá o primeiro pedaço a quem desejaria homenagear na refeição, Jesus parte o pão e dá o primeiro pedaço a quem? Dá o primeiro pedaço para Judas. E Jesus já sabia a escolha que ele tinha tomado. Então Jesus dá o pedaço de pão para ele, como se quisesse dizer: faça o que fizer, aconteça o que acontecer, nunca se esqueça, tens aqui um amigo, tens aqui alguém que te ama, Mas ainda assim, Judas segue com seu propósito, No momento da prisão, quando Judas acompanha a guarda que prenderia Jesus, como Jesus o recebe, Sabendo dessa escolha do seu discípulo, Jesus diz assim: amigo, aqui vieste, Quem poderia olhar nos olhos daquele que lhe trai, e acolhê-lo chamando de amigo? Quem poderia ver além das sombras transitórias, dos equívocos, das ilusões momentâneas, que mais tarde Judas se ajustaria, já se ajustou inclusive, na figura de Joana d'Arc. Então, quem de nós teria esse olhar, Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Saulo de Tarso era um perseguidor de Cristo, Então, quem de nós enxergaria no perseguidor, no torturador, um coração disposto, um coração habilitado a ser o maior divulgador do cristianismo, Quem de nós teria esse olhar? A partir desses exemplos, que eu citei da mensagem de Emmanuel, o que a gente pode ver em comum entre eles? Jesus não fugia do contato com aqueles que se equivocaram, com a fragilidade, com os vícios dos discípulos, dos pecadores, dos publicanos, dos perseguidores. Não é essa a ideia de pureza, de se insular numa falsa superioridade, numa falsa compreensão acima de si mesmo e acima dos demais. Para Jesus, a questão da pureza é justamente um coração um pouco mais esclarecido que vai ao encontro daqueles que ainda se perdem nas sombras de suas quedas para ajudar. Então, pureza é, sobretudo, uma nova maneira de enxergar, em que um coração mais iluminado clareia o nosso olhar também, a nossa percepção para as circunstâncias, para as coisas e pessoas que estão ao nosso redor, nos ajudando a enxergar por detrás de tudo a presença de Deus.
né? Mas como purificar o coração, né? Como nós vamos alcançar essa pureza real? Né? Jesus frisou isso em suas lições, né? Não é por aspectos exteriores, e isso ainda varia, né, com cada religião, cada tradição espiritual, né? Mas é sobretudo pelo exercício do bem, da fraternidade, do amor, que são o cerne, são o núcleo transformador de todas as religiões do mundo, né? O objetivo de toda religião, de qualquer religião, é conduzir o homem até Deus. Só que o homem só chega em Deus quando ele está perfeito, né? Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não cumpre o seu objetivo. Só que muitas vezes o problema não é a religião, o problema é nós, que não conseguimos compreender a mensagem de Jesus, não conseguimos transformar essas palavras deles em atitudes nossas, né, para nos melhorar, né? Então, né, Jesus nos disse que é por meio da exaltação, do louvor ao bem, por tudo que nos seja possível, através de palavras, de gestos, né? Vamos aos poucos lavando o coração, né? Vamos aos poucos tirando essas escamas dos nossos olhos, né? Que vão, esse obscurecimento da matéria, né? Que os espíritos já nos disseram lá no início, né? Que é o que nos impede de ver, né? De penetrar na natureza divina, né? Aí tem uma outra questão, né, do Livro dos Espíritos, a questão 912, que Kardec faz a seguinte pergunta: como fazermos para vencer o predomínio da natureza material? Né? Não é isso que a gente busca, né? Purificação da natureza material, nos livrarmos dos vícios, das más paixões, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, né? E os espíritos respondem apenas assim: praticando a abnegação. Ou seja, como purificar o coração? Se colocando a serviço, louvando o bem, praticando a abnegação, né? Porque talvez a gente não saiba amar o nosso próximo, né? Mas se colocar a serviço a gente já pode, né? A gente pode ajudar o próximo, né? E isso está ao alcance de todos. Esse é o caminho da purificação, né? E alcançando essa purificação do coração, da alma, a gente começa a perceber a presença divina e a gente vai aprendendo a realmente enxergar o nosso irmão, né? Como diz Emmanuel, né, tem uma mensagem dele que fala assim, né, a pretexto de ser bom, não desampares o mal, a pretexto de ser humilde, não se afaste do orgulhoso, a pretexto de ser paciente, não te distancies daquele que ainda é impulsivo, né, e a pretexto de ser caridoso, não menospreze o ingrato, porque muitas vezes no plano da verdade, né, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ver que a gente não era tão virtuoso assim como nós pensávamos, né? A gente vai ver que a nossa bondade, a nossa humildade, a nossa paciência e a nossa caridade nem eram tão grandes quanto a gente pensava, né? E aqui, de fato, no contato com as outras pessoas, que a gente vai consolidando as nossas virtudes, né? Como dizia Kardec também, não há virtude distanciada do desafio, não há paciência que viva apenas distante da impaciência, né? Não há caridade que viva apenas distante da ingratidão, não há bondade que viva insulada, distante da perversidade, e não há humildade que viva somente distanciada do orgulho, né? Então é ali no meio, é no convívio com as outras pessoas que se forma, que germina a pureza, né? A luz, ela só ilumina quando ela está na escuridão. A semente, ela só nasce quando ela está na terra, né? É do charco, é do pântano onde nascem os mais bonitos lírios, né? E é preciso aprender a valorizar os charcos, os pântanos, né, dos nossos irmãos, né? Ou seja, os aspectos difíceis que eles têm, né, como uma oportunidade de exaltar o bem. Então a gente tem que estar no contato com as outras pessoas, não é se isolar dos outros, né? E para encerrar a mensagem de Emmanuel, que eu estava citando antes, né, ele termina assim: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, né? Deus não está lá em cima, como eu falei no início, né, que traz no Livro dos Espíritos. Deus está em toda parte, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, né? Ou seja, Deus não desiste de ninguém, né? Por mais irremissível que essa pessoa seja,
por mais que a gente pense que ela nunca vai mudar, né, Deus não desiste dela. Então, quem somos nós para desistir, né? Se Ele não desiste, por que a gente vai deixar de tentar ajudar um irmão, né? E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que fatalmente virá à luz, né? Então, o coração puro, ele nos dá o olhar do amor, né? E o amor vê além do que é transitório, além das sombras, né? O amor vê o futuro, e esse futuro que todos nós estamos destinados, que todos nós um dia chegaremos até a luz, né? Se tornaremos espíritos puros, né? E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. Então, aquele que alcança a pureza de coração, ele aprende a converter o charco, né, a ver no charco o berço de pão. E era isso que Jesus fazia. No charco, no ódio de Saulo de Tarso, ele via o futuro berço de pão, né, do alimento para muitas almas. Alimento que nós estamos nos servindo até hoje, né? Via nas fragilidades de Pedro. Ah, a Vodina mandou um abraço? Diga que eu mandei outro. Então, Jesus via nas fragilidades de Pedro, no charco de Pedro, o futuro sustentáculo do cristianismo, né, do evangelho. Né? Jesus via em Madalena, naquele coração perdido nas sensações, nos prazeres, o futuro maior exemplo de transformação cristã. Né? Esse é o puro, né? É aquele que não vê apenas os vícios do seu irmão como se nós também não os tivéssemos. Né? A gente precisa lembrar que quando a gente aponta um dedo para os outros para julgar, tem 3 apontando para nós de volta. Né? Então, quando a gente for julgar uma outra pessoa, a gente tem que olhar primeiro no espelho. Será que o que a gente está julgando naquela pessoa, em nós muitas vezes não é pior? Né? Será que isso não está mais impregnado no nosso espírito? Né? Porque muitas vezes ou a gente julga por inveja, né? Porque a gente queria ter o que aquela pessoa tem, ou porque ela é melhor que nós, né? A gente nunca julga os outros quando a gente se considera melhor, né? E ninguém é melhor que ninguém. Todos que estão na Terra estão no mesmo nível de evolução, né? Então a gente não pode julgar os nossos irmãos, né? Precisamos sempre primeiro olhar no espelho, né? E a mensagem termina assim: e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Né? Essa é a pureza que a gente busca por meio do Evangelho, do bem, do amor, do perdão. Né? Para a gente conquistar, então, né, como dizia a música no início, olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de ajudar. Né? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, essa era a minha mensagem de hoje, né, da minha exposição sobre aqueles que têm puro coração. Né? Obrigado a todos que assistiram. Né? Então, para encerrar, convido a todos novamente a fecharem os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, até Deus, com o nosso coração sereno. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida, pelo dom da reencarnação que Deus nos deu, de termos outra chance de melhorar o nosso espírito, de evoluir aos pouquinhos. Sabemos que isso é uma tarefa milenar, mas que depende de nós, do nosso esforço, do nosso compromisso, de compreender a palavra de Jesus, transformar essas palavras em atos para ajudar os nossos irmãos que precisam. Que essa prece alcance a todo aquele que se encontra nos hospitais enfermos, aos idosos que estão nos asilos, aos órfãos dos orfanatos, que eles sintam o amor de Jesus, o amor de Deus, e que possam estar sempre amparados pela presença do nosso Divino Mestre. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida, nos momentos tristes, nos momentos alegres, e que nós nunca nos esqueçamos
de orar, pois aonde tem 2 ou 3 unidos no nome de Jesus, ali Ele estará. Então, assim dou por encerrada a palavra de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Não li todos os comentários, né? Não deu tempo. Enquanto vocês iam mandando, não dava tempo de ler. Mas obrigado a todos, né? Que tenhamos uma ótima noite e que Jesus esteja sempre com vocês. Obrigado. Um abraço e até mais.